O objetivo desse material é trazer algumas informações básicas a respeito do que motiva o nosso protocolo de planejamento nos cursos que nós ministramos, seja no SENAC, seja em outras instituições. E talvez o grande enfoque e aquilo que é realmente primordial nessa perspectiva é o quanto nós precisaríamos dedicar de tempo para aprender ou para aprimorar a nossa técnica fotográfica. Então, é sempre importante colocar as coisas dentro de uma perspectiva que é a perspectiva que normalmente norteia a nossa atitude dentro do consultório. De um lado, a gente tem aquilo que é, lamentavelmente, algo frequente, ou seja, o paciente ele vem e nos procura com uma necessidade pontual e com o único objetivo de tentar recuperar aquele dente, aquela fratura que eventualmente tenha acontecido, e a gente não consegue dar nesse tratamento uma perspectiva mais global, que eventualmente investigue o porquê de um evento ter acontecido. Então, a gente distingue nesse slide aqui duas situações que são muito distintas. Numa, você tem um tratamento que normalmente tem um custo menor, um tempo de tratamento menor, mas que tem uma perspectiva incerta de longevidade em função de que você não foi capaz de determinar uma causa que justificasse aquilo que ocorreu com o paciente. Determinar essa causa normalmente envolve a necessidade de você abrir mão de um aprofundamento na investigação desses fatores. E essa investigação, óbvio que ela vai passar por uma etapa de exames, de conversa com o paciente, de anamnese, de buscar determinar peculiaridades de cada indivíduo, e dentro dessa perspectiva também estabelecer um plano de tratamento que não seja um plano de tratamento unicamente vinculado àquilo que é o que motivou a vinda do paciente ao consultório, mas que também possibilite intervir de uma forma mais global e com isso a gente ter uma longevidade maior e uma saúde bucal melhor para esse paciente. Então, uma coisa que é interessante e ela vem dessa perspectiva que nós temos de uma abordagem local dos problemas, né? Da gente abrir a boca do paciente, observar aquilo que eventualmente está de errado e a partir dessa observação intraoral tirar algumas conclusões e dentro dessas conclusões estabelecer um plano de tratamento, e esse plano de tratamento ele pode eventualmente até envolver a moldagem do caso, envio desse modelo para um laboratório de prótese, que sem qualquer outro tipo de informação vai tomar conclusões que eventualmente não vão ficar bem para um determinado paciente. Então, o exemplo é esse caso clínico. Numa vista intraoral, eu não tenho dificuldade de determinar que essa linha branca seria um plano horizontal. Então, essa linha branca ela é mais ou menos equidistante da ponta de cúspide dos caninos, ela é mais ou menos paralela ao bordo incisal dos incisivos centrais, mas o que é interessante é que no momento em que a gente pega essa informação intraoral e confronta isso com uma imagem extraoral dessa paciente, e essa imagem extraoral, ela nos permite agregar muita informação e a principal delas é determinar um plano horizontal, que seja um plano horizontal coerente com o rosto do paciente. Então, quando a gente fala de plano horizontal coerente com o rosto do paciente, é claro que a gente está se referindo a uma linha imaginária que une o centro das pupilas. E essa linha, idealmente, ela deveria ser paralela a uma linha que passa pelo bordo incisal dos incisivos centrais superiores. Então, vista intraoral nos dá uma perspectiva daquilo que seria um plano oclusal adequado para essa paciente. A vista extraoral já nos permite ver que se a gente embarcasse, se a gente tomasse como certa essa referência da vista intraoral, provavelmente a gente terminaria com um resultado de tratamento que não seria adequado. Então, na parte inferior, fica fácil da gente identificar essa diferença. Ela pode ser vista aqui com um aumento
em que você tem, em relação àquilo que a gente consideraria o plano horizontal numa vista intraoral, esse plano real absolutamente inclinado. Então, o que é importante? Ter essa referência. E essa referência serve não só para o plano horizontal, mas ela também vai servir para que nós consigamos determinar uma linha média que também seja uma linha média coerente. Então, na vista intraoral, observando essa imagem, né, e essa imagem, a gente poderia substituir essa imagem por um modelo de gesso, então a observação do modelo de gesso, é um modelo de estudo dessa paciente, fatalmente a gente terminaria com a impressão de que a linha média seria essa que está marcada em vermelho. Quando, na verdade, aquilo que é mais coerente com a face da paciente, e em especial que foi utilizada como referência, uma linha imaginária que divide a face da paciente em duas partes, uma linha vertical, então, que está representada por essa linha branca, vocês veem que há uma discrepância muito grande entre aquilo que é a linha média intraoral versus a linha média real. Essas informações, elas só são conseguidas realmente se você optar por fazer uma documentação fotográfica. Então, nosso primeiro passo numa abordagem mais completa de tratamento busca justamente criar essa perspectiva de aliar a informação extraoral com a informação intraoral. Planejar com base em informações mais sólidas vindas de uma fotografia é também uma etapa muito importante de tratamentos de média complexidade, de grande complexidade, em especial aqueles que envolvem a necessidade de uma reabilitação estética ou uma reabilitação funcional. Então, é conveniente que a gente, em certa medida, seja capaz de obter essa informação. E essa informação, ela está contida nas fotografias. Então, dentro da nossa perspectiva de trabalho, essas fotografias elas são colhidas num primeiro momento, na primeira avaliação do paciente, em que, junto com o exame clínico, junto com a solicitação ou a tomada de radiografias, a gente também vai fazer a coleta das imagens. E essas imagens, elas acabam sendo muito importantes para que nós consigamos fechar um plano de tratamento adequado. Então tá aí, entrevista é algo essencial, porque, em especial, eu tenho uma ideia pré-concebida daquilo que seria um tratamento ideal para um determinado paciente. Agora, isso coincide com a expectativa, coincide com os anseios desse paciente. Então, nesse sentido, essa conversa que nós temos que deixar o paciente falar, deixar o paciente se manifestar e filtrar daí aquilo que é o anseio para que nós não venhamos a, eventualmente, deixar de atender uma expectativa ou fazer, de repente, um planejamento de tratamento que está muito além daquilo que é a vontade, a expectativa do paciente. Então, essa etapa ela é fundamental. E junto com ela, óbvio, o que é o clássico, solicitação de radiografia, solicitação de tomografia, se for o caso, solicitação para que seja feito um escaneamento dos dentes do paciente. Isso, hoje em dia, são vários os institutos. Se a gente não tem o scanner no consultório, são vários institutos que oferecem essa alternativa de você ter esse modelo, ao invés de ter o modelo fisicamente em gesso, ter esse modelo virtual colocado no computador na forma de um arquivo STL. O exame clínico e aquilo que eu vou insistir com vocês, as fotografias. Bom, mas eu não tenho equipamento como esse que está colocado na foto, que é um equipamento semiprofissional. Não importa, todo mundo tem um equipamento fotográfico bom, porque todo mundo tem um celular com uma boa câmera fotográfica. Então, passou o tempo
você ter uma distinção grande entre celulares que tinham um equipamento fotográfico mais precário e outros que tinham um equipamento fotográfico melhor. Hoje você tem, óbvio, né, celulares que têm equipamento fotográfico sensacional, mas mesmo celulares mais simples são capazes de prover uma boa documentação de um caso que nós queiramos restaurar, que nós queiramos atender. Óbvio que o ideal é que nós dominemos e que tivéssemos a possibilidade de sempre utilizar um equipamento semiprofissional. Agora, o fato de não ter esse equipamento não é uma desculpa para que nós não façamos uma documentação. Essa documentação, ela vai criar a possibilidade que nós venhamos a fazer o desenho do sorriso da paciente. Então, usando as fotos extraorais, as fotos intraorais, eu consigo definir contorno dos dentes, posição dos dentes, tudo isso numa perspectiva global, não restrita àquela vista intraoral, mas sim numa perspectiva em que eu estou avaliando formato e posição dos dentes em relação ao contexto da face da paciente. Isso é muito interessante e faz com que o resultado final ele termine sendo muito mais harmônico do que seria eventualmente um tratamento feito sem essa referência de uma foto extraoral. E aqui só para exemplificar, vocês conseguem observar o que seria o resultado deste tratamento caso nós não tivéssemos a possibilidade de confrontar a informação intraoral com a informação extraoral. Ou seja, a vista intraoral está me dando uma perspectiva que criaria, no fim do trabalho, no fim do tratamento, né, caso a gente optasse por fazer essas 6 reconstruções dos dentes anteriores, um plano oclusal inclinado em relação àquilo que seria o ideal. Então, nesse slide dá para a gente ver o que é o resultado observando-se apenas a referência intraoral versus aquilo que seria o resultado observando-se a referência dada pela face da paciente. Então, essa informação, ela é transferida para uma segunda etapa desse processo, desse protocolo de planejamento. Então, na primeira etapa, a gente usou um software e em cima dessas fotos, de uma forma bastante simples, isso a gente vai poder explorar depois, de uma forma bastante simples, desenhou essas referências que propiciaram criar esse contorno e, num segundo momento, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar essa informação e nós vamos levar isso para o computador também para criar um enceramento. Esse enceramento, ele pode ser, como era feito até algum tempo atrás, um enceramento físico, mas hoje o que é mais interessante é colher essa informação dada pelo planejamento e junto com uma moldagem convencional e um modelo convencional de gesso, ou um escaneamento, que pode ser o escaneamento que você fez no consultório, caso você tenha um scanner, o que você pediu que o Instituto Radiográfico executasse para você, não importa, você vai conseguir chegar no modelo STL. Bom, o modelo de gesso vai gerar um modelo STL, que é esse modelo virtual, esse modelo que a gente só vai conseguir manipular no computador? Sim, porque o modelo físico ele pode ser escaneado num scanner de bancada e ele pode ser, então, gerar essa informação digital que vai nos propiciar fazer essa etapa do tratamento, que é a etapa do CAD, que é a etapa do design da restauração, do enceramento, do alinhador invisível, ou seja, tudo aquilo que eu posso executar com essa informação digital, só que orientado por aquilo que foi feito no meu software de planejamento, que aí no caso, o que a gente tem a predileção é justamente o PowerPoint. Então, de posse dessa informação do PowerPoint, a gente vai juntar o
arquivo STL, ou os modelos que vão ser escaneados no laboratório de prótese. Isso vai ser encaminhado para o laboratório, eventualmente eu posso unir a essa informação uma tomografia, né? Então, ao invés de eu fazer um enceramento, eu posso estar na etapa em que eu vou fazer o enceramento, mas eu também, em cima desse enceramento, vai orientar a colocação de implantes, por exemplo. Então, o guia cirúrgico para uma cirurgia guiada também vai ser feito com base no meu planejamento no PowerPoint, um enceramento, e esse conjunto de informações vai determinar a posição dos implantes, vai determinar a forma, vai determinar como vai ser confeccionado esse guia cirúrgico. Então, traz muita previsibilidade para todo o tratamento. Os softwares para que se faça esse trabalho de CAD são vários. E nós não precisamos dominar esses softwares. Na verdade, essa etapa de CAD é uma etapa em que é interessante que a gente venha a ter o auxílio de um bom laboratório de prótese. Quando há necessidade de um modelo físico, esse modelo normalmente ele é impresso, e para que você tenha a possibilidade de realizar esse ciclo, você tem que contar com um profissional, um técnico de prótese, normalmente, que vai dominar esses diferentes softwares. Então, o Exocad é um software clássico dentro da profissão já é um software clássico dentre esses que possibilitam o desenho de restaurações, de placas, de guias cirúrgicos e tudo mais. O segundo ícone é o ícone do Mesh Mixer, que é um programa gratuito. Eu particularmente gosto muito desse software, e ele também se presta muito para você fazer a técnica de enceramento, mas você poderia com ele também desenhar restaurações que depois poderiam ser fresadas ou impressas. O 3D Slicer, que é um software para manipulação da informação que veio da tomografia, ele também é muito versátil e útil para você fazer integração de informação. Blue Sky Plan, que é outro software gratuito que te possibilita a confecção de guias cirúrgicos para implante, mas hoje ele abriu um leque grande de alternativas que abarcam inclusive a possibilidade de fazer enceramento, a possibilidade de você fazer o planejamento de um tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis, a mesma coisa que você tem no sistema da Invisalign. Então, essa informação gerada pelo planejamento no PowerPoint, ela vai ser colocada à frente desses softwares na forma de uma máscara, e essa máscara vai possibilitar que o protético ele consiga determinar onde você quer os dentes, o formato que você quer dar para os dentes, o quanto de comprimento você quer dar para esses dentes. Até um ano atrás, né, o usual era de que terminado o planejamento no PowerPoint, a gente fosse colher medidas. Então, a gente calibrava a imagem no computador com a imagem real do tamanho do dente e, contrastando o projeto com o que existia na boca do paciente, a gente era capaz de medir o quanto um dente precisaria ser encurtado, aumentado, alargado, ter sua posição alterada, ou seja, era um processo bastante artesanal. Hoje, na medida em que praticamente você tem muita facilidade de encontrar uma pessoa que faça todo esse processo na forma digital, a gente deixou de lado o enceramento do modelo de gesso e já parte para fazer uma máscara que trabalha na frente do software de CAD, e essa máscara, que nada mais é do que uma foto, um JPEG, em que você deixa ele meio translúcido para que você possa ver o programa que está rodando atrás. Essa máscara possibilita que no laboratório de prótese a pessoa que vai manipular o software de CAD tenha a condição de repetir no software de CAD o desenho que foi feito no PowerPoint. Então, hoje a nossa principal ferramenta é justamente essa possibilidade de você dar uma saída digital para o processo. E aqui está um exemplo de um modelo de resina impresso depois dessa etapa de CAD. Então, fiz a avaliação do caso,
solicitei os exames ao paciente, colhi as fotos, fiz o meu planejamento dentro do PowerPoint. Essa informação ela foi levada para o ambiente virtual, né? Eu posso moldar o paciente, depois eu peço para que o laboratório escaneie esse modelo de gesso, ou eventualmente eu posso pedir que o paciente ele seja escaneado junto com o ato de tomografia, radiografia panorâmica, periapicais, o que for, no instituto radiográfico. Ou eventualmente, se eu tiver o scanner, é óbvio que eu já vou colher essa informação direto. Então, planejamento no PowerPoint, mais o STL, vai me possibilitar levar essa informação para um software de CAD. Nesse software de CAD eu faço o desenho que corresponde ao enceramento, né? O clássico aumentar com cera um modelo de gesso. Eu faço isso de forma digital no computador e eu dou saída para essa informação justamente fazendo uma impressão em resina. Então, esse é o exemplo que está aí do lado esquerdo de um equipamento para impressão que é muito útil, que é muito bacana para que nós consigamos ter esse resultado. Bom, passada essa etapa, então, em que eu fiz o planejamento no PowerPoint, em que eu colhi a informação que tive no PowerPoint, integrei essa informação no software de CAD e gerei esse meu modelo encerado, eu vou partir, então, para realização do mockup. E o mockup, aqui, esse caso que eu estou ilustrando aqui, é um caso já feito há alguns anos, e na época o que a gente tinha como padrão era justamente um caso executado num curso de especialização, e o que a gente tinha como padrão na época era o enceramento clássico, então o enceramento em cima de modelo de gesso. Mas não importa, se é um modelo de gesso com cera ou se é um modelo impresso em resina, eu vou fazer uma moldagem com silicone pesado deste enceramento, e esta moldagem vai me servir como um guia que, depois de preenchido com uma resina bisacrílica, é levado na boca, a gente faz a remoção dos excessos, aguarda a polimerização e a gente tem o mockup realizado. Então, por mais que eu tente explicar para um paciente aquilo que é o meu objetivo de tratamento, nada é tão claro, nada é tão evidente, nada é tão didático quanto você colocar esse teu projeto de tratamento instalado na boca do paciente. E aí ele vai ter a perspectiva muito próxima daquilo que você pretende como resultado final de tratamento. Então, o mockup ele é uma etapa essencial em todo e qualquer tratamento que envolva a modificação de forma, de cor, de posição de 2, 3, 4, 5 ou 6 mais dentes. É uma etapa muito interessante, porque na medida em que você, feito o mockup, tem a concordância do paciente, você se sente muito seguro para seguir com o teu planejamento restaurador. Então, até esse momento, não havia sido feito nenhum tipo de desgaste neste caso. Só a partir da anuência da paciente, a compreensão daquilo que a gente tinha como objetivo do tratamento, é que se fez esse desgaste, que se procedeu a esse preparo. E aqui, né, uma das alternativas que a gente tem foi feita a moldagem do caso, foi feito o modelo de gesso. Sobre esse modelo de gesso foram confeccionadas facetas de resina composta, e no caso com a resina Z350, e essas facetas elas foram cimentadas sobre os dentes, e a gente conseguiu ter um resultado bastante interessante, bastante conveniente, e um resultado que agradou a paciente não só do ponto de vista estético funcional, mas principalmente do ponto de vista econômico, que era uma coisa importante para ela, ou seja, é o tipo do tratamento que tem um custo para o paciente que ele é muito menor. E aí você tem então uma vista daquilo que esse planejamento trouxe como resultado para essa paciente, e o que é importante é sempre lembrar que
esse resultado, ele não foi nenhuma surpresa para essa paciente. No momento em que a gente termina essa colagem e a paciente observa o resultado, isso nada mais é do que aquilo que ela já esperava, porque ela já sabe que o resultado final vai ser muito próximo àquilo que foi o mockup. Então eu sempre brinco que o momento de encantamento do paciente não é quando você termina o tratamento. O maior encantamento que o paciente tem é justamente no momento do mockup. Então, esse protocolo de planejamento digital do tratamento, ele é muito interessante, não só porque você tem uma ferramenta muito útil de comunicação com o paciente, então você não precisa se expressar praticamente nada para explicar para o paciente aquilo que é o teu objetivo de tratamento, mas essa ferramenta de planejamento, ela também é interessante quando você tem que abarcar neste tratamento outros profissionais, outros especialistas. Então, na medida em que eu tenho esse arquivo digital, eu posso mandá-lo na forma de um PDF por WhatsApp, para o periodontista, para o ortodontista, para o implantodontista, e colher deles a impressão deles de eventualmente acertos ou erros que foram feitos no meu planejamento. Ouvir deles a possibilidade ou não daquilo que eu eventualmente estou planejando de ser factível ou não, de poder ser realizado ou não. Então, essa informação, e de novo, cuja base é uma fotografia bem tirada, ela é essencial para que a gente tenha essa facilidade de comunicação. Fiz o meu preparo, vou fazer facetas, vou fazer coroas de cerâmica, ou seja, vou mandar esse trabalho para um laboratório de prótese. Este meu planejamento e o enceramento feito acabam sendo os guias que vão favorecer muito para que o laboratório consiga entregar dentes cuja forma, cuja textura se assemelham àquilo que a gente planejou, aquilo que está colocado dentro do planejamento. Essa técnica de planejamento, é óbvio que ela é muito interessante para nós da dentística, para prótese, mas ela hoje se aplica a inúmeras especialidades. Então, implantodontia, cirurgia, periodontia, ortodontia. Então, esse JPEG, essa imagem que nós conseguimos gerar quando a gente faz o planejamento no PowerPoint, no Keynote, ela também é útil, eventualmente até para você fazer um clean check, para você, trabalhando com o Invisalign, determinar aquilo que você quer como resultado final do teu tratamento. Então, dentro dessa perspectiva, você tem várias utilidades para essa técnica de planejamento digital. Por exemplo, a gente há coisa de 6 meses começou a confeccionar esses guias cirúrgicos para a cirurgia periodontal, que são muito interessantes na medida em que você consegue incorporar a informação dada pelo planejamento digital e transferir essa informação para o mundo real, construindo esses pequenos guias cirúrgicos que orientam o periodontista sobre qual o contorno que você deseja dar para os dentes. Então, é muito simples, é muito bacana e muito efetivo para que o ato cirúrgico, o ato de aumento de coroa clínica, ele se torne algo relativamente simples. Bom, do mesmo jeito, a gente está nesse mundo digital também fazendo outras coisas. Por exemplo, criando essas placas interoclusais, essas placas mio-relaxantes, que aqui no caso foram projetadas no software Mesh Mixer, mas no laboratório de prótese poderia ser usado outros softwares, Dental System, Exocad, existem várias alternativas. E o que importa? O que importa é que você confecciona e imprime essas placas, cria essas placas no mundo virtual, e o bacana é que elas são muito confiáveis quando a gente chega no mundo real, ou seja, dão muito pouco ajuste, comprovando que aquilo que a gente tem como informação digital no computador pode ser transferido para o mundo real com muita fidelidade.
E um último exemplo daquilo que a gente pode fazer, de onde a gente emprega essa técnica de planejamento digital, diz respeito também à colocação, ao planejamento para a colocação de implantes. Então, um caso que é um caso complexo, dado o fato de que havia uma perda óssea muito grande, para que se fizesse aí um enxerto, existiria a necessidade de se remover eventualmente mais dentes. Então, numa abordagem mais conservadora, se buscou o quê? Primeiro, determinar um desenho de sorriso que fosse algo harmônico. Esse desenho foi, claro, feito em cima de uma foto, e essa foto originou a possibilidade de você fazer o CAD, de você fazer o design digital deste enceramento. E este enceramento também foi integrado à informação dada pela tomografia. Então, é muito interessante como todos esses softwares, todos esses arquivos, eles conseguem ser utilizados ao mesmo tempo, de forma integrada, e são grandes facilitadores do teu processo, num primeiro momento de planejamento de posição dos implantes, mas depois também de confecção da prótese. Então, nesse caso aqui, foram removidos os implantes que existiam aí, foram colocados novos implantes com novos abutments, e essa era a situação da paciente assim que terminou a cirurgia. E você não pode mandar essa pessoa embora sem um provisório. E o interessante é que aqui o provisório não existia. O que existia era um guia de silicone que foi confeccionado, que foi criado, moldando-se o modelo encerado. E aí, com resina acrílica, com resina composta, com coifas plásticas parafusadas a esses abutments minicônicos, foi confeccionado um provisório que, para um provisório imediato, ficou até que razoavelmente bom. Então está aí o aspecto do trabalho assim que ele foi instalado na boca do paciente. E por último, o que é interessante é que a gente está sempre numa perspectiva de planejar, encerar, executar e voltar a fotografar. E voltar a fotografar para quê? Para estar sempre tentando reavaliar aquilo que houve de acerto ou eventualmente de erro durante um processo. Então, por último, eu só gostaria de mostrar para vocês a foto que corresponde à última visita dessa paciente, que ainda tem os implantes, ainda está no tempo de osteointegração. E como em cima dessa informação, dessa nova fotografia, a gente consegue definir coisas que deveriam ser melhoradas, tipo fechar aquele pequeno black space, fazer com que esse incisivo lateral ele seja um pouquinho menor. Então, a gente sempre executa, reavalia, sempre utilizando essa ferramenta do planejamento digital. Eu espero que essa informação ela tenha sido útil, e ela, na verdade, é uma pequena introdução àquilo que a gente faz com bastante intensidade nos cursos.